No episódio de hoje, vamos apresentar um caso chocante da história criminal mundial. Este criminoso é considerado um dos piores serial killers de todos os tempos, responsável por uma série de crimes horrendos que chocaram não só o seu país, mas o mundo inteiro. Durante anos, diversos estados da Colômbia foram aterrorizados pelo desaparecimento e o assassinato de crianças. A maioria dos alvos eram meninos pobres, que eram atraídos por promessas de comida e dinheiro, e depois, mortos de formas horríveis. Com diversos problemas para cuidar, as autoridades colombianas demoraram muito para conectar os casos, abrindo espaço para aquele que seria o serial killer mais prolífico da história. A besta. Eu sou o tiozão da Fatos. Seja bem-vindo. Você está na Fatos Criminais. Janeiro, 1957. Luiz Alfredo Garavito Cubillos nasceu no dia 25 de janeiro de 1957. Em Gênova, que fica no centro-oeste da Colômbia. Ele era filho mais velho de Manuel Antônio Garavito e Rosa Adélia Cubillos, e tinha mais 3 irmãos e 3 irmãs. Seu pai era alcoólatra e muito abusivo com toda a família, principalmente com a mãe. Ele relatou que, aos 6 anos, foi amarrado a uma árvore e espancado pelo pai após ter tentado defender a mãe, que estava grávida. Apesar da proximidade maior, a mãe também era violenta com os filhos e, segundo Luiz, tinha lhe dado pouco carinho e cuidados quando ele era criança. Por causa de vários conflitos armados em Gênova, a família acabou se mudando para Ceilã, no Vale del Cauca. A casa era bem pequena e muitas vezes as crianças dividiam a cama com os pais. Em uma dessas vezes, Luiz disse ter sido molestado pelo próprio pai. Garavito frequentava a escola Simão Bolivar em Ceilã, onde foi descrito como uma criança alegre e colaborativa, com muita vontade de aprender. Entretanto, seus professores notaram que ele tinha uma extrema dificuldade em entender os conteúdos. Além de sofrer bullying, ele foi apelidado de Garabato, que significa rabisco em espanhol, e quando era intimidado, ele reagia de forma violenta. Ele estudou somente até a 5ª série e abandonou a escola por pressão do próprio pai, que insistia para ele trabalhar. E consta que também por conta do bullying constante dos colegas na escola. Nessa época ele também foi proibido de ter amigos e seu pai disse que ele deveria focar apenas no trabalho. Ninguém poderia imaginar o que ele se tornaria mais tarde. 1969. Luiz começou a ser abusado fisicamente e sexualmente por um vizinho que era amigo do seu pai. Segundo ele, esse vizinho amarrou ele em uma cama, queimou, cortou e mordeu ele, além de estuprá-lo mais de uma vez, tudo com o consentimento do seu pai, segundo consta. Por conta desses abusos, ele teria começado a descontar sua raiva, matando animais. Na adolescência, Luiz começou a sugerir aos seus irmãos que eles dormissem nus, enquanto dividiam a mesma cama. Durante as noites, ele teria molestado os irmãos mais novos em várias ocasiões. Ele alegou que também molestou um menino de 6 anos no ano de 1969. Em 1971, a família se mudou para Trujillo e foi quando Luiz percebeu que os abusos tinham deixado marcas físicas nele. Além de sofrer de impotência, ele não conseguia mais ejacular. Isso deixou ele ainda mais agressivo. Trujillo, Colômbia. Logo depois de chegar a Trujillo, Luiz sofreu mais um abuso. Um vizinho chamou ele até a sua casa e quis obrigá-lo a ver um filme adulto. Quando ele quis ir embora, esse vizinho espancou e estuprou. Ele nunca contou sobre nenhum desses abusos para a família, pois tinha vergonha e medo da reação dos pais, principalmente do seu pai.
No ano seguinte, Luiz conheceu algumas mulheres e tentou ter relações sexuais com elas, mas não conseguia manter a ereção e ficava violento por conta disso. Nessa época, ele também passou a consumir bebida alcoólica e não demorou para desenvolver o vício. A relação com a família continuava péssima, com brigas constantes com seu pai por conta do seu comportamento homossexual. Ele também foi expulso de casa 2 vezes, em 1972 e 73, por ter tentado abusar de um menino de 5 e de um de 6 anos, respectivamente. Essa última tentativa aconteceu em uma estação de trem e ele chegou a ser preso por conta disso, mas alegou que não tinha tentado estuprar a criança, apenas, segundo ele, molestado levemente. Nessa época, ele passou a trabalhar como auxiliar em um cartório e depois em uma rede de lojas. Apesar de ser considerado um bom funcionário, ele teve vários problemas com seus colegas de trabalho, que muitas vezes geraram brigas físicas. Depois de perder o emprego, Luiz trabalhou como vendedor ambulante até arrumar um emprego em uma plantação de café, isso no ano de 1973. Nessa época, ele começou a namorar a Luz Mari, que disse que o Luiz era muito carinhoso com ela e criava o filho como se fosse seu, além de acompanhar ela no culto todas as semanas. Ele também passou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Após se separar da Luz Mari, Luiz teve várias namoradas, mas os relacionamentos sempre acabavam por conta do alcoolismo ou do ciúme excessivo que ele tinha. Quando estava alcoolizado, ele era abusivo com suas companheiras e sempre jurava que ia matar o seu pai quando pudesse. Nos anos seguintes, Luiz passou a sofrer diversos sintomas paranoides, psicóticos e depressivos, incluindo uma tentativa de suicídio. Ele também se afastou definitivamente da família e tinha muita raiva do pai e dos irmãos mais novos. Ano 1980. Ele procurou atendimento psiquiátrico no Hospital San Juan de Dios e foi hospitalizado por um grande período pelo risco de suicídio. Durante conversas com a equipe médica, Luiz não contou sobre a sua orientação sexual, impotência ou sobre a pedofilia por medo de represálias. Após ganhar alta, ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Cláudia, de quem ele gostava bastante. Entretanto, ela o abandonou. Enquanto isso, ele continuava matando crianças sempre que havia possibilidade, até mesmo durante o intervalo do almoço do seu trabalho. Ele começou a usar lâminas de barbear e velas para as suas vítimas, ao mesmo tempo em que lia a Bíblia compulsivamente, tentando procurar uma explicação para os seus desvios. Sua saúde mental se degradou ainda mais. Além de crises depressivas, ele tinha pesadelos frequentes, sentimentos de culpa e ataques de histeria. Janeiro de 1984. Luiz foi internado novamente após um colapso mental. Foram prescritos alguns medicamentos e terapia, mas ele largou tudo e foi para a cidade de Pereira, onde molestou mais crianças. Uma delas chegou a reconhecê-lo publicamente, mas ele conseguiu fugir do local. Nessa época, ele teve contato com biografias de ditadores, os transformando em seus ídolos e expressando muita admiração. Também ficou obcecado por um famoso assassino de carreira chamado Campo Elias Delgado. Até esse momento, ele ainda não havia matado ninguém, mas acredita-se que o número de crianças molestadas já tinham passado de 100. Luiz conheceu uma mãe solteira chamada Graciela Zabaleta e os dois foram morar juntos depois de algumas semanas. Segundo ela, Luiz era bastante ausente, mas quando estava em casa, se mostrava um bom companheiro para ela e uma figura paterna para seu filho. Algum tempo depois, ele teve uma recaída forte da sua saúde mental, com diversas crises psicóticas e tentativas de suicídio.
Ele também entrou em contato com o ocultismo e passou a fazer sessões com o tabuleiro Ouija para conversar com entidades. Em uma dessas sessões, ele disse ter entrado em contato com um demônio que perguntou se ele queria servi-lo. Luiz teria dito que sim. Outubro, 1992. Luiz encontrou um menino que estava vendendo doces na rua e atraiu ele até um terreno com o desejo de cometer o seu primeiro assassinato. Infelizmente, ele foi interceptado pela polícia, que deu uma surra nele e levou ele preso, mas ele, infelizmente, foi liberado logo em seguida. No mês de outubro desse mesmo ano, Luiz Garavito fez a sua primeira vítima. Um adolescente de 13 anos chamado Juan Carlos. Naquela noite ele estava em um bar quando avistou o garoto caminhando. Luiz disse que olhou para a lua e entrou em uma espécie de transe, sentindo uma força sobrenatural que o levou a ir atrás do adolescente. Ele ofereceu dinheiro para que Juan fosse com ele até uma ferrovia, onde ele foi estuprado, torturado e assassinado. Quando o corpo de Juan Carlos foi encontrado, ele estava sem vários dentes, com perfurações pelo corpo e sem os órgãos genitais. Luiz disse que não se lembra do crime e só percebeu que tinha feito algo errado quando acordou pela manhã e viu suas roupas sujas de sangue. Após ter assassinado Juan, Luiz começou uma trilha sangrenta de assassinatos por onde passava. Suas vítimas eram sempre crianças humildes, de famílias pobres ou sem teto. Ele preferia as crianças que, segundo ele mesmo, tinham características de serem mais inocentes e sempre com a preferência de olhos e pele clara. Quase todas as vítimas eram meninos, embora algumas meninas também foram mortas. Ele procurava elas em regiões rurais, locais onde ficavam agrupados moradores sem teto e perto de escolas. Luiz abordava essas crianças, às vezes dizendo ser padre ou professor, e oferecia dinheiro, doces ou propostas de trabalho para que a criança o acompanhasse. Ele levava elas até um local isolado, onde elas eram abusadas, torturadas e mortas, a maioria por decapitação. Os corpos muitas vezes eram jogados em valas comuns que ele fazia pelas regiões que passava. Um detalhe é que, segundo Luiz, na época ele desenvolveu um medo irreal, escuro. Então todos esses crimes que ele cometia eram em plena luz do dia. Segundo as investigações, Luiz atacou nos estados de Vale do Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Narinho, Huila, Caquetá, Antioquia e Caldas. Ele também confessou assassinato no Equador, onde a morte de pelo menos 2 meninos foi confirmada, e na Venezuela, embora não saiba exatamente quantos crimes foram cometidos em cada país. A polícia da Colômbia demorou anos para conectar os crimes do Luiz por diversos motivos. Os meninos vítimas de estupro muitas vezes não contavam a ninguém sobre os ataques por medo, e as famílias que sabiam não permitiam que eles falassem por uma questão de honra à masculinidade. Quanto aos desaparecimentos e mortes, quando a vítima era um sem-teto, não havia qualquer tipo de notificação, já que ninguém dava a falta delas. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo que a polícia simplesmente não conseguia ter tempo de investigar os crimes do Luiz com calma, muitas vezes colocando a culpa dos assassinatos e desaparecimentos como sendo pela guerra ou pelo tráfico. O caso só ganhou alguma atenção quando começaram a ser localizadas as valas comuns onde Luiz despejava os corpos. Só em uma delas foram encontrados os corpos de, presta atenção, 36 crianças com sinais de tortura,
e agressão sexual. Após a descoberta, iniciou-se uma força-tarefa para tentar mapear todos os casos. No início, as autoridades pensavam que se tratava de um grupo de assassinos devido à quantidade de mortos, pois eles achavam que era humanamente impossível só uma pessoa ter cometido todos aqueles crimes. 6 de fevereiro de 1999. As autoridades foram chamadas para conter um incêndio em um canavial na cidade de Palmira, quando encontraram o corpo de 3 crianças, todas com marcas de amarras, cortes pelo corpo e abuso sexual, além do pescoço cortado. A arma do crime também foi encontrada no local. No dia que cometeu os crimes, Luiz estava bêbado e acabou pegando no sono com um cigarro na mão, o que causou o incêndio. Ele se queimou gravemente e acabou deixando vários pertences no local, incluindo dinheiro, óculos e as suas roupas, além de um recibo com um endereço. Através das roupas foi feito um perfil do assassino, um homem de meia idade, baixo, com astigmatismo e que mancava. O detetive Aldemar Duran seguiu a pista do endereço do recibo e chegou na casa de Graciela, uma das namoradas do Luiz. Ao ser interrogada, ela disse que não via ele há vários meses, mas entregou para a polícia uma mala que Luiz tinha deixado na sua casa e que ela nunca tinha aberto desde que ele tinha ido embora. Ao abrirem a mala, eles se depararam com várias fotos de crianças mortas e diários, detalhando todos os crimes. A polícia correu para chegar no último local que ele tinha sido visto, mas quando eles chegaram, ele já havia fugido. Abril de 1999. Luiz encontrou um jovem vendendo bilhetes de loteria na cidade de Vila Vicêncio. Ele obrigou o menino a segui-lo até uma área isolada e amarrou ele. Enquanto ele torturava a criança, um sem-teto acabou ouvindo os gritos de ajuda e foi até o local. Ele começou a xingar e atirar pedras no assassino, que correu atrás dele. Esse sem-teto conseguiu soltar o menino e fugiu com ele para uma fazenda, onde eles foram recebidos por uma menina de 12 anos que deu abrigo e chamou as autoridades. Mais tarde, o próprio Luiz foi ao local perguntando dos dois, e essa menina indicou um caminho para dentro da floresta, onde Luiz acabou se perdendo. A polícia fez uma busca pelo local e conseguiu encontrar o Luiz perto das 19 horas. Ele disse que era um político local e que não conhecia o assassino, mas mesmo assim ele foi preso e levado para o Departamento de Justiça da Colômbia. Lá, eles fizeram vários testes para confirmar a identidade, mas a principal pista veio de uma forma inusitada. Lembram que o Luiz tinha perdido os óculos dele no canavial que pegou fogo? As autoridades descobriram que ele tinha uma doença ocular muito rara e que o óculos que ele usava não era para astigmatismo, mas sim projetado exclusivamente para o seu quadro. Através de testes oculares com um oftalmologista, foi possível confirmar que os óculos eram dele. Posteriormente, um teste de DNA confirmou que o assassino realmente era ele. Para a surpresa de todos, Luiz confessou todos os seus crimes, alegando ter matado cerca de 140 crianças. Com a investigação, o total de vítimas foi para 172, tendo sido culpado por 138 mortes. Ele foi condenado a 1.853 anos e 9 dias de prisão, a sentença mais longa da história da Colômbia, e cumpriu pena em uma prisão de segurança máxima em Valledupar. Ele era constantemente vigiado e era mantido separado de todos os outros prisioneiros porque era jurado de morte. A Colômbia estipula que uma pessoa pode ficar presa por no máximo 40 anos, com recursos. A pena oficial do Luiz foi reduzida para apenas 22 anos e ele se tornaria elegível para a liberdade condicional em 2022. Em 2021 foi feito um pedido de liberação antecipada por bom comportamento, mas foi negado porque um juiz entendeu que ele não havia cumprido pena o suficiente para todos os seus crimes. Na prisão,
Ele passava a maior parte do tempo fazendo bijuterias e frequentando a unidade médica devido a diversos problemas de saúde que ele teve, incluindo um câncer. Lá ele também foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial. Posteriormente, ele deu entrevistas alegando que se converteu ao cristianismo, que era pastor em uma congregação dentro da prisão e se considerava ex-homossexual. Ele também tinha interesse em entrar para a política e ajudar crianças vítimas de abuso sexual. O número oficial de vítimas é de 193, mas alguns acreditam que o número real pode ter passado de 300. Ele é considerado oficialmente o serial killer com o maior número de vítimas confirmadas da história. 12 de outubro de 2023. Nesse dia, as autoridades informaram que Luiz havia morrido na prisão. Luiz Alfredo Garavito Cubillos ficou conhecido como a Besta. Amigo, muito obrigado por ter assistido. Se você assistiu até agora, peço a você que deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os seus amigos para ajudar o canal a ter engajamento e a gente conseguir trazer histórias incríveis para vocês sobre fatos criminais. Muito obrigado, até a próxima.